Hoje eu estava navegando pela internet quando vi uma notícia que o jogador Alan Loureiro, revelado pelo Vasco, que estava no Everton, foi vendido para um time do Emirados Árabes Unidos. Eu lembrei do Vasco Token, que a gente já conversou algumas vezes aqui no canal. Eu pensei, como será que anda o Vasco Token? Será que está valendo a pena? O quanto será que essa transferência vai render para quem é detentor do token? E é isso que a gente vai ver hoje durante esse vídeo. Mas isso a gente vai ver depois da vinheta. Antes de mais nada, vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever e, se puder, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente soltar aqui no Criptofácil. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto do vídeo. No final de 2020, o Vasco, com a então chamada de MBDA, que era Mercado Bitcoin Digital Assets, tokenizou o mecanismo de solidariedade de um grupo de jogadores do Vasco. Para quem não sabe o que é mecanismo de solidariedade, é um dispositivo que a FIFA criou para incentivar e proteger os clubes formadores de jogador. Então, com isso, de acordo com o tempo que o jogador vai passando na base do clube, o clube vai ganhando um percentual de todas as futuras transferências desse jogador ao longo de toda a carreira. E o Vasco selecionou um grupo de atletas, junto com o mercado Bitcoin Digital Assets, que hoje em dia é mercado Bitcoin Tokens, e tokenizou isso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora para a gente já conversar direto, considerando a própria lâmina de investimento do Vasco Token, beleza? Então vamos lá. Aqui eu já tô no site do próprio Vasco Token, tá? Que o Vasco lançou na época, junto com o próprio mercado Bitcoin. E aqui ele explica um pouquinho sobre como funciona e ele fala sobre o grupo de jogadores que foram tokenizados. Vale ressaltar que na época isso foi o custo inicial do token foi de R$100. Analisando de forma retrospectiva hoje, eu acho que estava um pouco supervalorizado, mas hoje em dia, como o mercado secundário já está aberto, o valor está bem abaixo de 100. Eu vou mostrar para vocês o quanto tá, e eu vou mostrar inclusive para vocês o quanto tem de liquidação, que é de transferência, para que já está concretizada para ser recebido, tá? Esse vídeo está sendo gravado dia 26 de setembro de 2022. Essa data é importante porque eu vou falar de números que são verdade hoje, tá? Não necessariamente daqui a um mês, 2 meses, eles vão continuar sendo verdade. Mas vamos lá. Os jogadores que foram tokenizados foi o Souza, que está no Besiktas da Turquia. Sendo sincero com vocês, eu não espero mais nenhuma transferência que gere valor, que gere receita para o Vasco na carreira dele, ele já está no final de carreira. O DG, que está no Aston Villa, o Douglas Luiz, sem sombra de dúvida, vai ter transferência ainda, vai ter transferência alta, porém, eu acho que o Aston Villa perdeu o time para poder fazer transferência, é capaz dele sair ou com um valor muito baixo, ou de graça no final do contrato com o Aston Villa. Mas de qualquer forma, eu ainda acredito numa transferência na carreira dele, de mais uma pelo menos, no valor de 150 milhões de reais, só que isso é expectativa totalmente minha, baseado em outros jogadores. Mas, momentaneamente, o Aston Villa perdeu time para fazer a transferência desse jogador. Felipe Coutinho, que aqui estava no Barcelona, mas ele já foi vendido para o Aston Villa, é uma das transferências que a gente vai falar aqui. O Alex Teixeira, que estava no Besiktas em 2020, mas atualmente ele inclusive já retornou para o Vasco. Então eu também é mais um jogador que eu não espero nenhum tipo de receita para o Vasco Token. O Paulinho, que está no Bayer Leverkusen, que é mais um caso que o Bayer Leverkusen perdeu tempo para poder fazer a transferência. Ele vai sair de graça no final do contrato. Eu ainda acredito em algumas transferências dele ao longo da carreira, mas não no curto prazo, porque ele deve assinar agora de forma gratuita, de forma livre com outro clube e, consequentemente, não vai gerar mecanismo de solidariedade. O Alan, que estava no Everton, acabou de ser vendido para um time do Emirados Árabes, se eu não me engano é o Al-Walda, que foi justamente o motivo de eu ter gravado o vídeo, já vou mostrar para vocês aqui o porquê daqui a pouco. O Evander, que estava nesse time aqui de nome impronunciável da Dinamarca, que eu ainda acredito numa transferência dele, toda a janela de transferência ele está sendo sondado na Turquia ou em Portugal. O Luan, que continua no Palmeiras, atualmente está na reserva. O Matheus Vital, o Matheus Pet, né? Para quem é da base, chama ele de Matheus Pet, para quem acompanha a base do Vasco. Chegou a ser transferido por um empréstimo de forma gratuita para um time na Grécia, só que já voltou para o Corinthians. Tá pouco entrando. O Allan Kardec, que já voltou para o Brasil também, atualmente está no Atlético Mineiro, já está em final de carreira. Então eu também não acredito em mais nenhuma transferência dele que gere receita para o Vasco Token. O Marrone, que estava no mesmo time do Evander, mas ele já voltou por um empréstimo para o Fluminense com direito de compra fixado. E ele é um dos itens que eu vou falar aqui também agora durante esse vídeo. E tem o Natan, que estava no Boa Vista de Portugal, mas que ele já foi vendido do Boa Vista para o Santos.
pro glorioso alvinegro praiano e também é uma das transferências que eu vou falar aqui durante esse vídeo. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, o Souza já não vai ter mais transferência, na minha opinião. O Alex Teixeira já não vai ter mais transferência. O Allan Kardec não vai ter mais transferência. Então aqui a gente já matou 3. E alguns outros não deslancharam como era imaginado. Como, por exemplo, o Matheus Pet e o Luan, até agora. Então, desses... Mesmo assim, eu acredito que esses dois ainda tenham alguma transferência, mas de pequeno porte, mas a gente vai debatendo ao longo do vídeo. Então, esses eram jogadores tokenizados pelo mecanismo de solidariedade do Vasco. E cada jogador, vale ressaltar, o Vasco tinha direito a um percentual diferente. Não era o mesmo percentual de todos os jogadores. Como funciona isso? Dependendo do tempo de clube, dependendo do tempo de clube que cada jogador passou na base ali, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. O Douglas Luiz, o quanto tempo ele passou na base do Vasco? A cada ano a mais que ele passa na base, vai aumentando um determinado percentual que o Vasco tem direito em futuras transações. Mesma coisa do Coutinho, mesma coisa do Alex Teixeira. Vamos ver aqui agora, então, qual é o percentual que o Vasco tem direito em cada jogador, porque é importante porque a gente vai conversar aqui durante o vídeo. Vou abrir aqui para poder mostrar para vocês a lâmina do Vasco Token, que é o MB Vasco 01, né, que é o mecanismo de solidariedade do Vasco tokenizado 1. Então aqui, ó, eles colocaram todos os jogadores e o percentual que o Vasco tem direito no caso de uma eventual transferência. Felipe Coutinho, por exemplo, 2,25% de uma transferência. O Alan Loureiro, que acabou de ser transferido, 2,27%. Douglas Luiz, 1,92%. E cada jogador tem um determinado percentual. Quanto mais tempo aquele jogador passou na base do clube até uma determinada idade, se eu não me engano, 23 anos, 25 anos, 23 anos aqui, ó, a fórmula, o cálculo tá aqui, ó. Do 12º ao 15º ano, a cada temporada completa, 0,25%. Do 16º ao 23º é 0,5% por temporada completa. Então, de cada ano que o jogador passa mais, entre o 12º e o 23º, o clube ele vai ganhando um percentual a mais. Então, quanto mais tempo esse jogador passou no Vasco, maior é o percentual que o Vasco tem direito. Beleza, vamos lá. O porquê que é importante esse percentual? Por causa do que eu vou mostrar agora para vocês, que foi justamente a transferência que me fez gravar esse vídeo, que me deixou curioso para poder refletir sobre como anda o Vasco Token. Vamos ver isso junto, então. Eu estava na minha navegação diária, acessando o Net Vasco, quando eu vi essa notícia aqui, ó. O Aldá pagou 127,6 milhões ao Everton por Alan, diz a imprensa inglesa. E depois foi confirmado, já até foi divulgado foto dele da apresentação ao clube. Então isso já é uma informação confirmada, isso já é um ponto pacífico que isso daí é uma verdade. Beleza. Então, foi vendido por 127,6 milhões, tá? Então, considerando que o Alan Loureiro dá direito a 2,27% de transferência, da transferência dele para mecanismo de solidariedade, isso dá cerca, vou pedir até para o Léo, nosso editor, colocar aqui, coloca o número aqui para mim, Léo, R$ 2.896.520 para o Vasco. Esse é o valor que o Vasco tem direito por essa transferência, R$ 2.896.520, só que de mecanismo de solidariedade. Só que essa não foi a única transferência que aconteceu no espaço recente e que ainda não foi passada para os investidores do token. Tem um tempo para o clube pagar, deve ter um tempo para a liberação na FIFA, deve ter um tempo para a liberação no Banco Central Brasileiro. Enfim, tem provavelmente muitos tempos. E essa não foi a única transferência que não foi paga ainda. Essa aconteceu hoje, natural, mas já aconteceram outras que não foram pagas. Qual foi a última que foi paga? Porque a partir daí a gente consegue traçar uma linha do tempo. A última foi esse e-mail daqui, ó, que eu recebi, que foi quando o Felipe Coutinho ele foi emprestado do Barcelona para o Aston Villa, tá? E gerou quase 25 centavos por token. Vale ressaltar que são 500 mil tokens emitidos, tá? Então, se você pegar o total que o Vasco tem direito no mecanismo de solidariedade e dividir por 500 mil, você vai ter acesso exatamente ao quanto cada token vai ter direito. Então, esse valor daqui foi, se você multiplicar por 500 mil, foi o valor que o Vasco teria direito no mecanismo de solidariedade. E desde essa transferência aconteceram já outras. Essa transferência em específico, o empréstimo,
ele foi liquidado, ou seja, ele foi pago no dia 2 de agosto. De lá para cá, que transferência mais aconteceu? A gente já falou dessa de hoje, de ontem, né, na verdade, né, do dia 25/9, do Alan Loureiro para o Al Ahly do Emirados Árabes Unidos. Vou fechar aqui, essa já foi. Outra que aconteceu recentemente, vamos abrir aqui no site do Peixe, no site de torcida do Peixe, né? Vamos ver se carrega. Enquanto carrega, vamos mudar aqui então. Essa eu vou deixar para o próximo. O Aston Villa, depois dele pegar emprestado o Coutinho, ele comprou o Coutinho, ou seja, ele fez uma transferência definitiva. E essa transferência foi no valor de 106 milhões de reais. 106 milhões de reais. Então vamos voltar aqui na lâmina do Vasco. O Vasco tinha direito a 2,25%. De novo, Léo, coloca o valor aqui pra gente. 2,25% de 106 milhões dá 2.385.000 reais. Essa foi a do Coutinho. Outra que aconteceu recentemente foi um empréstimo do Marrone, que não falei para vocês, que o Marrone ele já tinha vindo para o Fluminense, do clube lá da Dinamarca. Então, ele teve um empréstimo pago e tem uma opção de compra. Mas a opção de compra é depois. Mas a parte paga já é confirmada, 400 mil euros, 2,2 milhões de reais. Considerando que são 2,2 milhões de reais, vamos ver qual o percentual que o Vasco teria direito. Então, o Vasco teria direito a 2,58%. Então, Léo, vamos colocar aqui de novo. 2,58% de 2,2 milhões, R$ 56.760 reais. Mas essa não foi a última. A gente ainda teve uma daqui, que a gente vai tentar carregar no site aqui do Santos, foi do Natan, do lateral direito Natan, que estava no Boa Vista de Portugal. E a gente não tem os valores exatos ainda, mas a gente tem um valor que estava pré-acordado entre o Boa Vista e o Atlético Paranaense. O Santos acabou atravessando a negociação. Então é no mínimo esse valor, tá? É no mínimo esse valor, que é de 10,6 milhões de reais, que era em torno de 2 milhões de euros. Então, do Natan, vamos lá, 10,6 milhões de reais, o Vasco teria direito a 1,76%. Então, colocar aqui, Léo, R$ 186.560 reais. Todas essas transferências não foram repassadas ainda aos detentores do Vasco Token. Ou seja, esse percentual todo ainda vai ser distribuído. Naturalmente vai ser de forma gradativa, de acordo com os valores forem sendo disponibilizados para o próprio Vasco. Enfim, tem um processo, é natural, tem um processo, faz parte. Mas isso não foi distribuído ainda para o detentor do token. E somando o valor do Natan, da compra do Coutinho pelo Aston Villa, quando o Coutinho estava no Barcelona, né? Era do Barcelona, estava emprestado no Aston Villa foi lá e comprou. O Alan Loureiro, que ontem, no dia 25 de setembro, foi comprado pelo time do Emirados Árabes Unidos, do Everton, da Inglaterra, e do empréstimo do Marrone, do clube da Dinamarca, ao Fluminense, gerou de mecanismo de solidariedade ao Vasco um total. Vamos lá, Léo. R$ 5.524.840 reais. Considerando, de novo, que são 500 mil tokens, o quanto cada token vai pagar considerando isso? Vamos lá de novo, Léo. Coloca o valor aqui para mim. R$ 11,04 reais, ou seja, R$ 11,04 por token. Essa conta eu fiz dividindo 5.524.840 por 500 mil. E você consegue confirmar esse meu número através dessa própria calculadora aqui que o mercado Bitcoin lançou. Vamos supor que você tem um token, vamos considerar o valor da transferência, esse valor de 127.600.000 reais. Claro que pode sofrer alguma variação de acordo com taxa cambial, deve ter alguma taxa de desconto e tudo mais, mas vamos considerar esse valor. E com isso, cada token, cada um dos 500 mil tokens, daria R$ 5,79, que bate exatamente, se você multiplicar, bate exatamente com o valor que eu tinha feito a conta, de R$ 2.896.000 reais, 520 que o Vasco vai ter direito. Ou seja, você pode conferir isso de todas as contas que eu fiz aqui agora com vocês ao longo do vídeo, mais o total valor por token, somando todas essas transferências já concretizadas, é de R$ 11,04. Quando o Vasco Token foi lançado, ele tinha um valor de R$ 100. R$ 100 a unidade, R$ 100 cada token. O mercado secundário abriu, o valor caiu. E vamos ver o quanto está atualmente cada token. Vamos lá para a página inicial.
Vamos buscar Vasco. Nesse momento, cada token está entre 24 e 25 reais. Ou seja, já tem 11 reais aí de transferência já concretizada, de rendimento por token já concretizado, que só falta pagar. Então já é quase 50% do valor. Então pode ser interessante você poder comprar, vender, receber esse valor e vender, sabe? Isso aí cada um é cada um. Isso aqui não é nenhum tipo de conselho financeiro. Eu tô só fazendo esse vídeo porque muita gente me pergunta como tá, se tá valendo a pena ou não, o que já rendeu. E eu vi essa transferência hoje, eu achei que valia a pena comentar aqui com vocês. Então, R$11,04 já garantidos, falta pagar, falta liquidar. E quanto ao tempo de liquidação? Qual o intervalo de liquidação? Naturalmente, só o mercado Bitcoin pode responder isso. FIFA, mercado Bitcoin Vasco podem responder isso. Mas eu vou pegar aqui como exemplo a última transferência paga. A última transferência paga foi um empréstimo que o Aston Villa pagou para o Barcelona. Essa transferência, esse empréstimo, ele foi pago em janeiro de 2022. E o mercado Bitcoin repassou os rendimentos para os detentores do token no dia 2 de agosto, ou seja, demorou cerca de 7 meses. Então, considerando isso daí, 7 meses depois da transferência, esses valores são pagos. Vale ressaltar que o mecanismo de solidariedade do Vasco não é o único que existe. Aqui no próprio mercado Bitcoin, a gente tem um do Santos, o token da Vila, que está R$50, aí é o mecanismo de solidariedade até do Neymar está no meio, o Rodrigo está no meio, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, a gente chama o Escudeiro aí, que é santista também, para poder conversar. E aqui no Brasil, esses não são os únicos mecanismos de solidariedade que já foram tokenizados. A Lick, que é uma outra tokenizadora aqui brasileira, também já fez o do Curitiba e o do Cruzeiro. O do Cruzeiro eu sei que ele está listado na própria Bitpreço. Quem quiser negociar o token do Cruzeiro pode ir na Bitpreço, você consegue comprar. Então, esse era o resumo do vídeo que eu queria aqui conversar com vocês hoje. Recebo muita pergunta, por ser vascaíno, recebo muita pergunta sobre o token do Vasco. Já tem figurinha minha rodando por aí, falando, você já ouviu falar no token do Vasco hoje, no Vasco Token hoje. Então, me senti na obrigação de comentar depois dessa última transferência do Alan. Então, você que é detentor do Vasco Token, vale a pena ficar ligado nos próximos rendimentos que você vai receber. Você que não é e que estava pensando comprar, já sabe aí o quanto já tem de transferência garantida. Você acha que vale a pena investir nesse tipo de token, nesse tipo de ativo, mecanismo de solidariedade? No Brasil, a gente já tem Vasco, Santos, Cruzeiro e Curitiba. Você acha que vale a pena? Para o clube deve valer, né? Porque no mínimo é uma antecipação de verba. Mas e para o investidor? Você acha que vale? Para o torcedor, você acha que vale? Não deixe de colocar a sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Valeu e até o próximo vídeo.